Farroupilha inicia o segundo bloco do programa Saindo Cultura, hoje com o tema especial Espiritualidade, Xamanismo. Meu convidado, o amigo Gustavo do Espírito Santo, diretor espiritual do Instituto Espiritual Xamânico Céu de Cosme e Damião. Fizemos o primeiro bloco, então, comentando brevemente o funcionamento, né, do centro espiritual, brevemente os procedimentos que acontecem lá dentro e tal. Isso. E agora nós vamos dar um pouco mais, vamos dar continuidade, vamos falar um pouco mais de profundidade a respeito do assunto. Tá? Esse é um assunto sério, porque estamos tratando de alimentar, de limpar, de purificar, de desenvolver o corpo espiritual. O ser humano, sabe-se, quando se investiga, sabe-se que o ser humano está composto de 3 corpos. O corpo físico, que são os nossos músculos, o nosso esqueleto, os nossos nervos, a matéria física. O nosso corpo mental, que está relacionado então com o nosso raciocínio, com a mente. Com a mente. E o corpo espiritual, que então está relacionado com a nossa alma. Isso. Né? O ser humano, para ser um ser humano melhor, no sentido de termos um convívio harmônico com o nosso meio, seja a natureza, sejam os nossos irmãos, né, as outras pessoas, ele precisa desenvolver esse corpo, o corpo espiritual. Hoje, se prestarmos atenção, todo o mal que acontece na Terra é originado pelo homem. Então, o homem desenvolvido dificilmente fará mal a outro semelhante. O homem que não está desenvolvido, que não alimenta, que não nutre, que não desenvolve o seu corpo espiritual, seja pela religião que for, seja pela doutrina que for, que não faz isso, é uma pessoa que faz dano ao seu semelhante. Isso nós sabemos, todos nós sabemos. Porém, poucas vezes nos detemos a desenvolver. Preferimos tomar outras ações, estar fazendo outras coisas ao nos conhecer. E vários filósofos de diferentes épocas da nossa vida, eles dizem que o maior desafio é conhecer-se a si mesmo. É fazer essa imersão dentro de si, fazer o exame de consciência do que estamos fazendo, do que fizemos, para então decidir o que faremos. Fazer essa meditação consciente dentro do que nós, o que é o que estamos fazendo, o que eu estou fazendo comigo, o que eu estou fazendo com o meu semelhante, o que eu estou fazendo com o meu meio. Então eu convidei o Gustavo, pois ele preside, ele conhece a origem da espiritualidade, que é o xamanismo. Por que eu digo isso e afirmo com tanta naturalidade? Porque sabe-se que o xamanismo, desde o homem paleolítico, nas pinturas rupestres, quando vemos essas escavações arqueológicas e são encontradas, existem registros de conexão do homem, seja lá de 20 milhões de anos, já com o campo astral, buscando então encontrar esse Deus que vai orientar a uma vida reta, a uma vida digna, a uma vida fraterna, a uma vida humilde, a uma vida próspera, mas no sentido do desenvolvimento do bem, do altruísmo. O altruísmo é o fazer o bem pelo bem, sem buscar nada em troca. Fazer o bem pelo bem, porque ele gera uma vida melhor. Uma qualidade de vida não depende só de uma questão financeira. Depende de um comportamento adequado. Depende da aplicação das nossas faculdades intelectuais, das nossas faculdades morais, das nossas faculdades éticas, para o desenvolvimento de uma vida melhor. Então, para isso é tão importante o encontro, o desenvolvimento do nosso espírito. O Espírito Santo, o nosso espírito que nos guiará, então, para utilizarmos as nossas faculdades intelectuais,
de raciocínio, de desenvolvimento, de construção, para então termos uma vida adequada. O Papa veio para fazer isso e está fazendo isso. Existem outros profetas, existem outros pregadores, existem outras denominações de religiões, como o Gustavo bem falou, os nossos irmãos africanos, o Jesus dele é outro. Zambi. Os santos, Zambi. Zambi. O Jesus dos africanos é o Zambi. Nós temos que respeitar os afrodescendentes que convivem conosco. Não é porque nós somos a maioria, no meu caso, porque eu sou batizado católico apostólico romano, que eu não tenha que respeitar o budista, que eu não tenha que respeitar o islamista, que eu não tenho que respeitar o espírita kardecista. O espírita kardecista. Pelo contrário, a comunhão das pessoas é a vontade de Deus. O respeito das pessoas é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que sejamos humildes. A vontade de Deus é que nos livramos do eu, do ego, do orgulho. Sim, temos que ter honra. Honra é diferente do orgulho. E para que isso aconteça, precisamos de um desenvolvimento espiritual. Precisamos comungar da divindade. E o Gustavo trabalha com então, o Instituto Xamânico. Eu optei por trazê-lo aqui, porque é meu amigo, eu conheço o trabalho dele, né? E tive o meu primeiro contato assim, visual com as questões da ayahuasca, que é a bebida sagrada que se serve no instituto dele, assistindo um programa da National Geographic, Net Deal. Então ali eu vi, né, que isso é uma prática que já se realiza por muito tempo, por muitos anos, e é uma prática idônea, né, pois no Brasil isso está regulado Sim. por instituições. Sim. E é um assunto bem sério, que eu me atrevi a trazer para vocês, farroupilhenses, muitos que estão me assistindo são meus amigos, mas é um assunto que nós temos que tratar, quem queira se desenvolver nesse sentido, que vá, mas e se achar que não, mas que se desenvolva por si mesmo, Sim. que faça um exame de consciência, porque como eu venho dizendo sempre nos meus programas, quem faz farroupilha são os farroupilhenses, e nós temos que ser amigos, temos que querer bem, temos que perder a hostilidade, o ódio e suas frações, a ira, a raiva. O que mais? Nem quero saber mais, não quero saber mais. Não devemos, temos que desenvolver o amor e todas as suas derivações. A fraternidade, a caridade, a bondade, o espírito alegre, a humildade. Isso é o que nós temos que fazer. E teremos uma vida muito melhor, com menor criminalidade, com maior desenvolvimento, educação. O Brasil é a 7ª economia do mundo, o 7º país mais rico do mundo. Porém, por carecer de educação, por carecer talvez de um desenvolvimento espiritual profundo, de exame de consciência, igual quando nós aprendemos lá, quando fizemos a primeira comunhão na catequese, o exame de consciência antes de confessarmos, isso devemos fazer sempre. Dentro de nós, pensar o que eu estou fazendo comigo, com as pessoas que estão comigo. É certo isso? Será que eu não estou agindo com um egoísmo, só pensando em mim mesmo? Então, essas coisas que nós devemos fazer para alcançar uma vida melhor. O dinheiro é importante, mas o Brasil, a 7ª economia do mundo, é o 89º país em índice de desenvolvimento humano. 50 mil homicídios no ano. Pessoal, isso é inadmissível. 50 mil homicídios no ano. Que sociedade é essa que nós estamos vivendo? O que nós estamos nos tornando? Por isso eu trouxe esse meu amigo. Por quê? Porque ele, no seu dia, teve esse contato e aprendeu, e é um disseminador do bem, um disseminador do amor, e não cobra nada por isso. Tá? Não trouxe aqui para vocês nada de charlatanismo, não. Isso é assunto sério. Tá? Muito por isso sério. ele está aqui. Então, Gustavo,
Conte-nos um pouco assim a questão do xamanismo, um pouco das origens, a preparação da bebida, sim. né? Eu acho que é importante a gente levar para os nossos telespectadores. Bom, a ayahuasca ela já é muito antiga, muito mesmo. Tem registros aí de mais de 10 mil anos que essa bebida é usada pelas tribos do mundo todo. Mais da nossa região aqui, do nosso continente, né? O povo pré-colombiano já usa a ayahuasca por muitas tribos há muito tempo, mas muito tempo mesmo. Então, como é que é feita essa bebida? Ela é a decocção de duas plantas, um cipó e uma folha. A folha é chamada de chacrona, tá? E o cipó é chamado de jagube. Jagube, chacrona, água e fogo. Então, o jagube, que é um cipó em abundância na nossa Amazônia, sabe que o Brasil, né, a nossa Amazônia é o berço, né? É o berço da cura do homem, né? Temos tudo lá na Amazônia. A cura do homem está na nossa Amazônia. Então, ela é preparada com muito amor, sabe? Com muita disciplina, né? Com a fervura da folha e do cipó. Então, o cipó ele representa o elemento terra, a folha o elemento ar, a água que é colocada na panela para poder ferver, né? E o fogo, né? Que é o quarto elemento. Então, são os 4 elementos fundidos numa bebida. Tá. Né? E para a coleta dessa planta também existe um ritual? Sim, existe um ritual. As irmãs, né? Como a folha é a rainha da floresta, chamada pelos nossos índios, né? É a rainha da floresta, e o cipó é o rei da floresta, né? Então, as folhas, as irmãs vão à mata, adentram a mata para procurar as folhas, né? E limpá-las, tudo com oração, né? É feito assim, 3 dias antes, né, de você começar a preparar a ayahuasca, preparar o daime, que seja chamado como daime também. A pessoa, ela se abstém de sexo, de comida gordurosa, né, de pensamentos, né? A pessoa fica em silêncio. Então, é um ritual muito assim, especial. Então, os homens vão à mata procurar o cipó. Então, eles cortam o cipó de forma que ele possa crescer de novo, né? Não cortam totalmente, é cortado no lugar certo. Então, ele é macerado através de hinos, né? É cortado, é limpo, é escovado, ele é macerado, né? Homens em sequência, né? Macerando o cipó para depois ser colocado na panela. As mulheres, as irmãs, né? Irmãos e irmãs, né? Os irmãos cuidam do cipó, as irmãs cuidam da folha. Então, essa união, né, do rei e da rainha da floresta, né, em coração, né, em amor, né, porque tudo que existe é energia. E se você pegar um copo d'água e você, né, consagrar esse copo d'água em nome de Jesus, em nome de Deus, essa água vai lhe fazer muito bem. Então, se você preparar uma bebida sagrada e você tiver uma boa intenção, que vale a intenção, né, ela vai se energizar de coisas boas, né, de curas, né. Então, o próprio ritual, ele exige uma disciplina, é disciplina na doutrina do Santo Daime, é disciplina dentro do xamanismo, né? É disciplina para poder cozinhar, para poder, digamos assim, preparar todo, tudo é um ritual. É um ritual muito sério e tem que ser muito respeitado. A ayahuasca ela é autorizada por lei. Existe uma portaria, né, controlado pelo SENAD, CONAD, né, Conselho Nacional sobre Drogas, né. A questão do pessoal sempre falar que a ayahuasca ela é alucinógeno, ela não é um enteógeno, ela não é alucinógeno. Uma substância para ser considerada... Só para clarificar, o enteógeno... E se liga você com Deus, o homem e Deus, enteógeno, né, vem do latim. Então, a bebida ela é autorizada a ser usada em ritual. Tem muitos que usam a bebida e fazem umas porcarias aí, né? Sim. Que tem muita história aí já que macularam a doutrina, macularam o Santo Daime de luz que vem do astral, né? Então eles fizeram muita coisa errada, né? Muita porcaria, digamos assim, né? Com o uso da bebida. Usaram em festa rave, usaram em prostíbulo, usaram em tudo que tu possa imaginar, usaram a ayahuasca para beber, para fazer festa, misturaram com bebida, misturaram com um monte de coisa. Então, o nosso trabalho é um trabalho sério, muito sério, é um instituto, não é uma igreja, não é religião, é a unificação de todas as religiões, porque no trabalho tocam músicas, e essas músicas vêm de todas as nações. Tá.
maior respeito, né? Você já atendeu mais de 1.000 pessoas? Eu tenho lá, em 3 anos de funcionamento, 2.500 fichas cadastradas lá, mas que o pessoal vem e repete, né? E umas 1.500 pessoas já passaram pela nossa mão lá, né? E melhoraram, não teve uma pessoa que não teve uma melhora indo no trabalho. Estamos nos aproximando, então, do nosso segundo intervalo dos nossos apoiadores culturais. A continuação no terceiro e último bloco do programa, então, teremos um pouco os relatos de experiências que aconteceram lá, né? Falaremos um pouco mais a fundo, seguiremos com o assunto. E para terminar, então, foi preparado um vídeo, né, com umas imagens de um dos hinos que tocam nesse trabalho, para que vocês tenham uma noção, uma percepção visual da beleza e da sutileza do que nós estamos falando, né? Da ação singela de amar. Amar a vida, amar o próximo, amar a si mesmo, querer o bem. Fique conosco.